Boa tarde. Vamos lá então para o nosso momento espiritualidade. E vou fazer de cara lavada, sem me preocupar com a edição, só para conversar um pouquinho com vocês a respeito das coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes saem do nosso programado, né? A gente vem com tudo previamente organizado na nossa cabeça. De repente, muda o rumo, muda o trajeto, aparecem pedras, montanhas, penhascos, sentimentos desconhecidos, situações que aparentemente a gente acha que não está preparado, mas a gente vai tendo um equilíbrio, seguindo aqueles trajetos novos que vão se abrindo. E às vezes eles são dolorosos, difíceis, duros, mas a gente precisa seguir, não tem como voltar atrás. Então, gente, hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso, sobre como a gente deve lidar com as adversidades que aparecem no nosso caminho, né? Eu vou contar minha experiência para vocês do que aconteceu, né? Não é fácil falar sobre isso, mas eu acho que a experiência do outro nos fortalece, nos abre o coração para que a gente saiba que não é só a gente que passa por determinadas dificuldades e que a gente pode olhar no outro uma forma de analisar as situações de maneira diferente daquela que a gente pensa às vezes num primeiro momento, né? Então eu vou compartilhar com vocês a experiência da pandemia, do isolamento, do Covid-19, tão famoso Covid-19 nas nossas vidas, que a gente pensa que ele não chega perto da gente, até que a gente tem alguém por perto, próximo, né, que passe por isso. Então a minha experiência foi de há muito tempo, assim, eu venho me preparando nessa caminhada espiritual, me organizando, entendendo o meu propósito, seguindo as decisões, tomando decisões de acordo com o que o meu coração me conduz, não ao que a minha razão conduz. E isso tem feito bastante diferença, faz bastante diferença quando a gente age com o coração. A gente sabe que não dá para ser só coração, mas a gente não pode agir só com a razão, gente. A gente tem que botar as nossas escolhas, os nossos caminhos, que eles sejam guiados pelo que a gente sente no peito, pelo que o nosso coração pulsa, para que a gente tenha equilíbrio e felicidade nas nossas caminhadas. Então, o que aconteceu, né? Para quem já me conhece, conhece a nossa família, a gente passou por um turbilhão aí de emoções, doença, desencarne, né? Morte e ressignificação de algumas coisas. Toda a família do meu marido acabou sendo atingida, contaminada por esse vírus, e eu precisei me deslocar para auxiliá-los, né, num outro estado, não aqui no Rio Grande do Sul, e eu precisei me deslocar para auxiliar. Deixei tudo para trás, né, meus filhos, a minha mãe ficou cuidando, meu consultório, meus pacientes compreenderam, né? Fui fazendo tudo que podia à distância, mas sabendo que naquele momento o meu local era lá. O meu coração dizia isso. O meu local era próximo deles, dedicando todo o meu tempo
todo o meu amor incondicional por eles, toda a minha gratidão, né, por eles terem trazido até a terra o meu marido, pai dos meus filhos. Nada mais justo do que eu retribuir ao meu sogro, à minha sogra, aos meus cunhados, cunhadas, sobrinhos que lá estavam, precisando de auxílio. Foram dias difíceis, né? Meu sogro, por ser talvez o mais velho, tivesse com problemas com morbidades físicas já, e por talvez ser o momento dele, né? Gente que acredita num algo maior não pode nessas horas desacreditar de que Deus tem um propósito para tudo. Meu sogro foi contaminado, minha sogra, cunhados, cunhadas, meu marido, e eu fiquei auxiliando a todos, hospital, UTI, cuidados da minha sogra que ficou em casa, meu sogro foi para a UTI, recebendo as notícias médicas, os sentimentos todos conturbados, fora daquilo que eu vinha vivenciando no meu dia a dia, de equilíbrio, paz, tranquilidade, né? Tava tudo organizado, eu vinha num momento, claro que preparado para isso, né? Eu vinha num momento de extrema gratidão, assim, dentro de mim, por estar conseguindo agir, fazer e transmitir aquilo que vem de dentro do meu coração. Então, nesse momento, esse equilíbrio me fez uma pessoa forte, centrada, organizada e vibrando somente sentimentos bons para que eu pudesse auxiliá-los com amor. Por mais que a doença estivesse se alastrando no meio familiar, eu sentia uma proteção maior ao redor de mim para que eu conseguisse estar ali inteira. E todos os meus cuidados que eu vinha tendo, né, já desde novembro eu vinha fazendo um suporte imunológico, que ainda nem existia nada ainda de Covid, disso, mas já intuitivamente vinha uma coisa assim, cuida de ti mais, né, toma decisões mais a teu favor, não do próximo, te equilibra emocionalmente, né, eu vinha bastante desgastada com uma casa, trabalhando em concurso público, serviço público, mais consultório. Eu vinha num processo de me conhecer melhor e descobrindo que eu precisava cuidar de mim naquele momento. Desde novembro eu comecei tentando fazer uma alimentação um pouco mais regrada, né, tirando algumas coisas mais sintéticas, alimentação mais saudável. Vim usando meus óleos essenciais que eu uso para o meu equilíbrio emocional, meu equilíbrio físico, os meus óleos de suporte imunológico. Vinha também fazendo minha suplementação de vitamina D, que eu não abria mão, fazia toda semana uma dose aumentada de vitamina D, zinco, algumas coisas que eu vinha estudando e percebendo que aquilo me faria diferença, e fui cuidando dessa parte de equilíbrio. Até que eu cheguei no meu auge de equilíbrio em fevereiro, tomei a decisão de largar, de pedir uma licença interesse do meu serviço público, porque eu não estava dando conta de fazer tudo e cuidar de mim. Nesse momento vinha algo que cuida de ti, né? É o teu momento de te olhar melhor. E em fevereiro eu tomei essa decisão, pouco tempo antes dessa pandemia começar, e eu fiquei centrada no meu consultório, nos meus pacientes, no conhecimento dos meus óleos essenciais, que tenho estudado cada vez mais, no equilíbrio mental, físico e espiritual, né, de tudo isso, tentando me manter equilibrada nesse período da quarentena. Isso fez toda a diferença nesse processo que nós passamos de 30 dias,
que foi um salto de evolução, de equilíbrio, acho que para todos da família, para os meus filhos que ficaram longe, para os meus parentes que entenderam um pouco mais. E eu divido com vocês que eu senti que esse equilíbrio que eu estava fez com que eu não fosse contaminada. Fui, convivendo com o meu marido, cuidando da minha sogra, estando em contato direto com o Covid. Eu não fui contaminada, não tive nenhum sintoma dessa viremia, dessa virose, dessa contaminação, né? Onde eu presenciei tanto a parte médica, né? Vendo cada um tendo um tipo de sintoma, cada um reagindo de uma forma, tanto emocionalmente quanto fisicamente, e com evoluções diversas, né? Até o óbito do meu querido sogro, um exemplo de homem para todos da família, né? Com certeza algum resgate meu eu tinha ali com ele e com essa família querida, né? Sinto que fui colocada ali para que pudesse auxiliar amorosamente aquelas pessoas que estavam ali em desespero, em aflição, porque a doença vem e vai tomando um curso diário diferente e a gente tem que estar se organizando, se adaptando diariamente àquele sentimento novo que vem vindo. Então eu sou muito grata por ter sido colocado nessa família. Isso é o meu entendimento espiritual, gente. O que é esse caminhar espiritual que a gente tanto fala e alguns não entendem, né? Quando a gente tem a compreensão de que a gente está na família certa, no local certo, com as pessoas certas para que a gente evolua, a gente vai entender que em muitas e muitas vidas a gente vem vindo junto com várias pessoas com as mesmas afinidades ou desafinidades, como se pode ver, assim, né, como desavenças às vezes nas famílias, né, que vem. Por quê? Porque a gente precisa daquelas pessoas para que a gente dê um salto e que a gente evolua, né? Porque senão, se a gente não acredita num algo a mais, por que a gente vem para a Terra? Por que a gente está aqui? Por que simplesmente a gente morre e deu? Isso foi o que a gente tinha para fazer aqui na Terra. Perde um pouco o sentido, né, dessa nossa caminhada. Então eu queria dividir com vocês que a gente sempre está no local certo, com as pessoas certas, só que a gente tem que estar equilibrado, consciente de todo esse processo para que a gente aproveite as coisas quando elas acontecerem para a gente evoluir. É muito dolorido a perda, ela machuca a gente por dentro, a saudade ela dói. No entanto, se a gente acredita em algo maior, na nossa fonte divina de inspiração, a gente fica com a saudade, com as lágrimas da saudade, para nos acolher, para nos amparar e para nos dar uma força maior, para que a gente consiga entender que lá na frente a gente vai se reencontrar muitas e muitas vezes para evoluir. Então, sei que o vídeo vai ficar longo, mas assim, eu queria dizer que essa experiência de equilíbrio, ela é extremamente importante. Que a gente possa estar sempre buscando o nosso equilíbrio. Nada de exageros com o físico, com o mental e com o espiritual isoladamente. A gente precisa
cuidar da saúde como um todo, cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso equilíbrio, se conectar com algo maior, poder fazer o bem pelo outro. Gente, esse sentimento de gratidão que eu estou sentindo é algo que me fortalece por eu ter conseguido desempenhar. Espero que o meu melhor foi dado, que essas pessoas que estavam comigo possam ter sentido. Esse sentimento de gratidão é o que vai fazendo com que a gente prossiga sem ficar revoltado, sem ficar olhando para trás, e a gente vá plantando somente coisas boas na nossa caminhada. Porque assim foi com meu querido sogro, né? Ele só plantou coisas boas na caminhada. Deixou filhos aqui eternamente gratos pelos ensinamentos simples e amorosos que ele tinha sem quase falar. Ele era uma pessoa muito discreta. Pouco falava, mas com uma sabedoria indescritível, que deixou um legado para todos, que é possível sim a gente viver um dia de cada vez. Meu sogro foi uma pessoa sem ambições maiores, que vivia um dia de cada vez, e que a gente possa ficar com esse legado dele. Viva um dia de cada vez. Se der para fazer hoje, façamos. Se não der e fizer amanhã, não tem problema. A gente não pode ficar vivendo somente no passado ou vivendo lá na frente, porque a gente não sabe nada da nossa caminhada, gente. O importante é o dia de hoje, é o hoje que a vida está acontecendo. Então eu queria dividir com vocês essa experiência e dizer para vocês que o equilíbrio, ele faz toda a diferença para nossa saúde física também, né? Que a gente possa estar protegido de qualquer mal que nos rodeia com o simples fato da gente estar equilibrado. Essa é a minha mensagem de hoje e acho que eu desejo que todos possam olhar para dentro de si e buscar o equilíbrio. Essa é a minha mensagem, essa é a minha entrega para vocês, de coração aberto. O quão importante isso tudo foi na minha vida, estar em equilíbrio. Não é fácil, gente, e quando a gente ouve o coração, ouve a nossa intuição, vai seguindo aqueles caminhos que vão se abrindo. Às vezes a gente não entende muito bem por que certas coisas acontecem, por que a gente está pensando determinada coisa, por que a gente está seguindo por ali, mas confiem, entreguem, estejam inteiros no dia de vocês e conscientes nos seus processos de evolução. Porque isso vai fazer, às vezes a gente não entende agora, mas daqui 5, 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos, a gente vai entender, meu Deus, lá atrás começou um processo para que hoje eu estivesse pronta para isso, para viver esse momento. Então nada que acontece na nossa vida é por acaso. Fica o meu singelo sentimento de amor e transmitir tudo isso. Eu acho que ajuda algumas pessoas a perceberem, a se olharem melhor, a se equilibrarem mais. Então, essa é a minha contribuição deste mês todo aí que eu fiquei afastada, mas que eu cresci, parece que por 10 anos.